Pode sentar, meus queridos. Já desde a primeira carta aos Tessalonicenses, e também já no contexto dessa segunda, o apóstolo Paulo tem dado algumas instruções com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus. E é claro, todos nós aguardamos com ansiedade esse momento tão especial, onde nós nos reuniremos com Ele e para sempre estaremos na sua presença. Entretanto, não é de hoje, mas desde os tempos antigos, ainda nos tempos de Paulo, que surgem sempre as heresias, os infiltradores, aqueles que tentam de alguma maneira dissuadir o povo de Deus da verdade e enganá-los com a mentira. Houve até, pelo contexto dessa epístola, que Paulo alertou que algumas epístolas, algumas cartas, algumas mensagens foram enviadas inclusive no seu nome, para tentar ganhar credibilidade das pessoas e enganar aqueles que porventura estivessem desavisados ou fossem incautos no entendimento. Por isso, essa epístola tem também como objetivo corrigir distorções, orientar os irmãos, para que todos tenham muita prudência no que diz respeito à vinda de Cristo e não queiram e não se deixem, em hipótese alguma, enganar-se pela mentira e pelas fantasias que são criadas nesse contexto. E então Paulo volta a falar sobre a vinda de Cristo, mas desta feita ele vai fazer uma orientação um pouco mais severa e um pouco mais técnica também, doutrinária, para que os irmãos não incorram nos erros perigosos. E ele então diz o seguinte: antes que isso aconteça, antes que o Senhor se manifeste com a sua glória, antes que o Senhor faça o seu reino prevalecer, antes que o Senhor chegue aqui para estabelecer a sua vontade, o iníquo, o homem do mal, o anticristo, a palavra não está dita ali, mas está implícito, há de se manifestar. Antes, ele vai se manifestar. Ele não se manifestou ainda, porque tem uma pessoa aqui na terra que o detém. Tem aqui alguém mais forte do que ele, que não deixou ele ainda exercer a sua função e executar as suas intenções. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que está aqui por conta da igreja. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for levada ao encontro do Senhor nos ares, nós já vimos isso na carta anterior, então o Espírito Santo vai junto, levando a igreja, e então a terra sem o Espírito Santo, não haverá ninguém para deter a sua intenção e o seu propósito nesse quesito, então ele se manifestará. Ainda nesse mesmo argumento, o apóstolo diz assim: só que vocês também não podem ficar totalmente desavisados de uma coisa. O mistério dele já opera. Ele já está em ação. Todo mundo já sabe, percebe que a apostasia já entrou em ação em muitos lugares. Já existe uma oposição a Deus de maneira ferrenha. Ele não se manifestou ainda com toda a sua postura e com todo o seu caráter de homem mau e de maligno, e não tentou ainda usurpar ou ostentar o trono de Deus, porque o Espírito Santo ainda está sobre a terra e o detém. Mas todas as suas influências e todo o seu propósito já está estabelecido, e ele já se organiza, e não é por hoje, não é por agora. Vocês abrem os noticiários, tanto na internet como nas televisões, você já encontra inclusive observações, manifestações, quase que dá para estampar, sinal da besta e tantas outras coisas que já estão bem evidentes, a apostasia, a corrupção, a imoralidade que desce cada vez a níveis mais degradantes, que isso tudo aponta para o fim dos tempos, e o Senhor já está avisando sobre isso, ele já opera, ele só não manifestou-se ainda, porque aquele que o detém ainda está aqui. E aí então nós teremos uma terceira observação no texto. É que o apóstolo diz, olha, ele vai se manifestar primeiro. Ele já está por aí trabalhando. E tem muita gente tentando virar a cabeça dos cristãos. O Senhor Jesus chegou a dizer que no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, então o amor esfriaria de muitos, e aí algumas expressões dizem assim, de quase todos. Então eu logo digo, não se empolgue com as grandes multidões, com os grandes movimentos, porque nem sempre volume quer dizer exatamente a vontade de Deus.
O Senhor deixou bem claro que nos tempos finais, o diabo conseguiria enganar muita gente, persuadir, dissuadir muita gente da fé. E diz que ele é tão habilidoso, tão jeitoso, que conseguirá enganar até mesmo, se possível, os escolhidos de Deus. Pessoas treinadas, preparadas, convictas do Evangelho, mas de repente, por alguma razão, se deixarão enganar. E o apóstolo então diz para os irmãos em Tessalônica e para nós hoje: não se atentam para o que eles vão dizer. Permaneçam firmes no Senhor, na palavra que vocês têm recebido. Queridos, então, eu continuo dizendo para vocês, eu continuo esperando por Jesus. E eu sei que Jesus virá. E se ele não voltou ainda, com certeza está dando tempo para muita gente arrepender-se, converter-se, voltar para os seus caminhos. Mas a misericórdia do Senhor é extensa e sempre está interessada em alcançar alguém, dando oportunidade para que pessoas sejam evangelizadas, para que vidas sejam transformadas, para que o Evangelho chegue a mais lugares, que pessoas sejam convertidas e livres do pecado. Mas nós aguardamos o Senhor. Entretanto, nós precisamos ter a prudência de observar e não sair no engano de tanta gente, porque muitos outros grupos, inclusive religiosos, já marcaram a vinda de Cristo, já estabeleceram datas e foram frustrados porque isso não está previsto na Escritura Sagrada. Muitos outros até ainda acreditam que Jesus já veio, como nesse contexto de Paulo, alguém estava dizendo isso e usando inclusive o nome de Paulo. E Paulo então disse assim: não se preocupe com isso. Ninguém se deixe enganar por nenhum meio de comunicação, porque haverá mensagens na mídia, na televisão, aqui eu estou dizendo já na atualidade, cartas, epístolas, livros, quantos documentos foram colocados e foram escritos aí na intenção de tirar o povo da verdade para conduzi-los à mentira. E o povo de Deus, às vezes, desavisado, o povo de Deus descuidado. Eu tenho uma grande preocupação hoje em dia, especialmente com o apego que nós tínhamos e agora não temos mais à palavra de Deus. Eu tenho uma grande preocupação, porque geralmente eu confronto muitas pessoas, inclusive os pastores, obreiros, porque houve uma época em que nós tínhamos a cara de Bíblia, era chamado de Bíblia, nosso apelido era Bíblia, chegava na escola para matricular, todo mundo já chamava a gente de Bíblia, se andasse com a Bíblia, era sempre chato. E hoje nós nem sequer carregamos Bíblia, não entendemos de Bíblia, não sabemos nada de Bíblia. Nós passamos por uma fase onde todo mundo que queria saber de alguma coisa sobre a Bíblia, corria para o pastor e perguntava: pastor, agora, o pastor dizia: mas você não leu a Bíblia? Mas é que você sabe. Só que nós estamos entrando numa fase ainda pior ainda. É que com o crescimento e com o número de tantos pastores que são criados, nem mesmo os pastores estão mais tendo condição de responder alguma coisa da Bíblia, porque também não estão lendo a Bíblia o suficiente para ter essas informações. E as pessoas que não leem a Bíblia, as pessoas que não fazem como os bereanos, que conferem, que investigam, que abrem as páginas da Escritura, que leem para ver se está de acordo com o que foi dito. Não sei se vocês já observaram, mas existe uma geração nessa atual conjuntura que ensina que ninguém pode contestar, nem sequer o pastor. Que o pastor é a autoridade máxima, representa Deus na terra, e o que ele disser você tem que acreditar. E eu quero dizer para você, isto é heresia. A verdade bíblica é que você também tem uma Bíblia na sua casa. E deve ter a responsabilidade e a prudência de conferir, até mesmo o que eu estou ensinando aqui nessa noite. Chegue na sua casa, confira, abra a sua Bíblia, leia com cuidado, preste atenção. E se tiver alguma dúvida, volte a perguntar, pode confrontar, pode até duvidar. E tem o direito de perguntar. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se prova a si mesma. Ela tem a capacidade de se autoafirmar. Ela não precisa de ajuda humana para se provar que é a verdade, não. Basta você comprar o jornal do dia ou abrir um noticiário na televisão e olhar o que está escrito na Escritura Sagrada e você vai saber de uma coisa, que Deus sabe de todas as coisas muito antes que elas viessem a acontecer. E já escreveu tudo isso para o nosso conhecimento.
Então é preciso que nós tenhamos cuidado e não nos deixemos enganar pela mentira, pelos hereges que usam todos os meios de comunicação. E ainda assim, você precisa entender só uma coisa, seguir os exemplos. O Senhor Jesus mostrou, olhe para as árvores, olhe para a figueira, e vocês sabem quando vai chover, não sabe? Olha para o céu e sabe como vai chover. Olha, hoje está muito frio. Olha, está acontecendo isso. Você conhece as estações do tempo. Embora o Senhor não disse, virei tal dia e tal hora, Ele mandou você observar os acontecimentos. E dentro desses acontecimentos Ele diz assim, antes dele vir, ainda haverá a apostasia. E Ele se revelará contra tudo aquilo que for Deus e objeto de culto. E isso, pode dizer assim, Ele não se manifestou porque está detido pelo poder do Espírito Santo. Mas você não precisa nem ser um teólogo. Você não precisa nem ser um investigador da Escritura Sagrada. Basta você ligar a sua televisão lá no jornal. Basta tão somente você comprar uma revista, dessas que circulam no nosso país. Basta você comprar o jornal do dia e olhar tudo o que acontece. Basta você olhar nas manhãs os noticiários policiais e tantos outros e você observar. Basta você ver o que está escrito na mídia. Basta você consultar as redes sociais e você vai prestar atenção numa coisa, que a apostasia está a cada vez mais se generalizando. Antigamente a gente ouvia falar que um crente caía na fé. O irmão tropeçou, vacilou, voltou no outro dia, Senhor, pastor, por favor, me ajude, me perdoe, a igreja, eu preciso da disciplina, eu vacilei, eu fiz uma coisa errada e eu estou terrivelmente arrependido, mas eu reconheço o meu pecado. Comumente nós não ouvimos dizer que um cristão, por exemplo, nós pregamos o evangelho a todos os tipos de seitas, a todos os tipos de coisas, todos se convertiam ao evangelho. A gente não ouvia dizer que um cristão deixou de ser cristão e virou macumbeiro. Mas hoje isso acontece. A gente não ouvia dizer que um crente assembleano deixou de ser assembleano e virou católico, praticante. Mas hoje isso acontece. A gente não ouvia dizer que um crente convictamente batizado com o Espírito Santo deixou de ser crente e foi ser espírita. Mas hoje a gente vê isso. A gente já vê pessoas que adoraram a Deus e que receberam o poder de Deus e hoje falam mal de Deus e blasfemam contra Deus. Estamos vivendo num momento que começa a se manifestar a apostasia. E o Senhor está dizendo, e Paulo está dizendo assim, antes que o Senhor seja manifestado na sua glória, no seu poder, antes mesmo que isso aconteça, a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado daqui, mas isso vai acontecer, os seus sinais estão por aí. Ele vai tentar, tão logo ele consiga se ver livre da presença do Espírito Santo, tentar ostentar o trono de Deus e sentar no trono, no santuário de Deus, como sendo o próprio Deus. Por enquanto ele não pode fazer isso, mas ele pode influenciar pessoas. Ele pode confundir os incautos. Ele pode se aproveitar da falta de perseverança, de leitura, de dedicação, de oração, de devoção na vida dos crentes. Ele pode se aproveitar de crentes medíocres. Porque nós estamos vivendo uma geração de multidão de pessoas seguindo a Deus, mas uma grande geração de crentes medíocres. Que não sabem nem por que praticam o evangelho, não sabem nem por que estão inseridos no contexto de uma igreja evangélica, não sabem nem por que portam um cartão de membro dizendo que pertence a uma denominação evangélica. Nós temos muitos cristãos hoje que não sabem nem por que possuem uma Bíblia e pensam que uma Bíblia em cima da estante tem algum poder. Isso aqui, queridos irmãos, com toda sinceridade, com todo respeito, isso aqui é apenas papel. Isso aqui é apenas papel. Isso não tem poder de transformar ninguém. As palavras escritas aqui dentro, se forem absorvidas por você e plantadas no seu coração, elas têm poder para mudar toda a sua vida e o mundo inteiro. Mas o papel em si não tem poder. Não adianta você abrir lá em cima do Salmo 91 e colocar em cima da sua mesa. Não adianta, porque isso aqui não é amuleto. Se a igreja quiser triunfar sobre todas as adversidades e sobre todas as heresias, é preciso conhecer a Escritura Sagrada com muito cuidado. E essas instruções que o apóstolo está dando aqui, porque com certeza tinha alguém dizendo que Jesus já veio e dizendo, não, fique calmo, continue esperando por Ele. Continue na presença dEle, continue aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas continue atento a uma coisa, não se deixe enganar.
É muito comum nos dias de hoje multidões de pessoas seguirem aí totalmente obcecados e cegos como ovelhas sem pastor, seguindo por inovações, por movimentos, por coisas que acontecem, por promessas desvairadas de pessoas que estão interessadas apenas, como diz o apóstolo Paulo, o seu Deus é o ventre. Jesus chegou a escrever dizendo assim: nos últimos dias vocês vão se tornar um mercado, vão mercadejar convosco. Significa que vocês são massa de manobra para serem motivo de lucro para muitas pessoas, motivo de votos para muitos políticos. Como as pessoas gostam de se aproveitar do cristão, querendo votos, querendo dinheiro, querendo tantas outras coisas. Mas o cristianismo nos mandou nos preocupar com o seu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nossa força não está no número de votos, nossa força não está no número de dinheiro, nossa força está no poder de Deus, que habita no meio da igreja e habita no nosso coração. A força da igreja está muito mais na oração, na convicção, no fervor espiritual, do que em qualquer outra coisa que você ouça falar por aí. Devemos sim, meus irmãos, permanecer convictamente, seriamente preparados para tudo que acontece, porque o inimigo já opera, o anticristo com certeza já opera o seu mistério no seio da terra. Muitas pessoas já são levadas e influenciadas pelas suas culturas, pelas suas influências, pelas suas mensagens. O cenário que ele pretende montar para estabelecer o seu governo já está quase praticamente todo pronto. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele está realmente presente já. E ele vem com a eficácia de Satanás. Escutem bem isso. Ele virá com a eficácia de Satanás, com o poder de sinais e prodígios de mentira. E você sabe o que é que o povo gosta mais nesse mundo? Sinais e prodígios. Oh, mas como o povo gosta de milagre. Mesmo que seja falso. Parece que o povo tem assim: eu gosto de milagre, nem que seja falso. E quantos milagres falsos aconteçam? Eu sempre acho que tem que o veneno, né? A televisão, por exemplo, está cheio de mensagens evangélicas venenosas. Está cheio de pregadores nesse mundo, nesse contexto, cheio de veneno. Antigamente as heresias estavam lá fora, no mundo lá fora, no exterior da igreja. Hoje não, estão nos nossos púlpitos, nas nossas mais sublimes reuniões, até mesmo dentro das nossas escolas bíblicas. São pessoas que estão influenciando de alguma forma e tentando de todas as formas sorrateiramente penetrar como um fogo no lixo, trazendo as suas mensagens hereges para confundir a igreja. A igreja só vencerá esta tarefa se apegar à leitura da palavra, ao ensino sistemático da Escritura Sagrada, para conhecer profundamente a vontade e a presença de Deus. Oséias escreveu: o meu povo perece porque falta conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquele que conhece o Senhor, irmãos, não se deixa persuadir por nada, não se deixa enganar por nada, não se deixa levar por qualquer onda, porque é preciso conhecer o Senhor. E vou dizer mais, muito mais do que conhecer a própria Bíblia, conhecer o autor que a escreveu. O próprio Deus a quem nós servimos. Mas, infelizmente, essas coisas estão tão escassas em nosso meio, porque tem pessoas que dão crédito muito mais à mentira do que à verdade. Tem gente que gosta da mentira. A mentira é sensacional. A mentira é movimentada, agitada, alvoroço. A verdade confronta. A verdade põe você na cadeira pensando duas vezes. A verdade tira o seu sono durante a noite. A verdade lhe põe numa cama curta com lençol estreito. Você passa a noite se mexendo e não consegue se estabelecer, não consegue dormir sossegado. A verdade é um verdadeiro desafio para o confronto da sua alma. A mentira não, a mentira engana você. A mentira promete mundos e fundos, te faz promessas de sucesso, de prosperidade. Na mentira você é só filho de Deus, herdeiro do trono. Na mentira você não tem cruz, você só tem reino, só tem trono. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não há evangelho sem a cruz. Jesus diz: quem quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome cada qual a sua cruz e me siga. O evangelho que o Senhor Jesus deixou para que pregássemos é um evangelho que tem cruz, sim, tem reino, tem trono, mas é um pouquinho mais na frente.
quando você vencer e carregar a sua cruz. E hoje, como ele vem com a eficácia de Satanás, ele consegue fazer sinais e prodígios que deixa qualquer um esbabacado. O negócio é de Deus, porque eu fui lá e a multidão é muita gente. Esses movimentos vocês estão acostumados a ouvir. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Já tem alguns anos que eu estou seguindo ao Senhor. Eu vou dizer, eu já vi tantos movimentos. Eu já vi tantos alvoroços. Eu já vi tanto blá 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 morrer no nascedor. Eu já vi tanta fanfarra dar em nada. Porque a mentira, como diz os velhos ditados dos nossos pais, tem uma perna curta, né? Vai muito pouco além. Consegue se enganar, como escreveu o filósofo, muita gente por pouco tempo, pouca gente por muito tempo. Mas não todo mundo o tempo todo. A verdade prevalece. Por isso o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o apóstolo encerra essas observações dizendo, primeiro, você tem que atentar que o anticristo vai se revelar antes que o Senhor venha buscar a sua igreja. Você está esperando por Jesus? Aí todo mundo diz, o anticristo vai tomar conta desse mundo, mas antes que isso aconteça, o Senhor Jesus já tem, o Espírito Santo que o detém já tem saído daqui. Só que ele não vai sozinho. Ele vai levar a igreja para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Todos vamos estar para sempre com o Senhor. Mas olha, enquanto isso não acontece, ele está armando o seu cenário, já tem todas as coisas prontas, e ele consegue convencer muita gente, ele consegue fazer muita gente se apostatar, ele consegue fazer muitos sinais para enganar os incautos, ele consegue impressionar com a sua popularidade, com o seu jeito de ser, ele consegue fazer muitas coisas porque tem a farsa. E infelizmente o povo se acostumou com a mentira, porque gosta da mentira. O evangelho da mentira é um evangelho popular, onde todo mundo corre atrás. Se eu estivesse pregando prosperidade aqui, se eu estivesse pregando bênção do céu, prosperidade do céu, riqueza, bens materiais, essa igreja não cabia, aquela galeria estava lotada, e eu tinha que fazer 3 ou 4 cultos por semana. Mesmo que eu passasse 50 minutos de cada um desses cultos tirando oferta. Mas a verdade é confrontadora. A verdade é que se você não seguir a Jesus com temor, com fidelidade, com santificação, você não vai chegar no céu. Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você frequente a igreja, mesmo que você dê dízimo, mesmo que você seja do ciclo de oração, mesmo que você passe maratonas de vigília, mesmo que você faça muitos jejuns, você não vai chegar no céu sem santificação, sem compromisso com Deus e sem obedecer os princípios que estão regidos nesta palavra. Por isso, meus irmãos, Paulo diz, permaneçam firmes, guardando as palavras e as tradições que recebessem. E aqui nessa palavra, a palavra é tradição mesmo. Porque tradição nem sempre significa tradições funestas e sem coisa. Mas tem muitas tradições que são boas. Se todos os crentes tivessem a tradição de continuar orando na igreja. Se todos os crentes tivessem a tradição de ler a Bíblia sistematicamente dentro das suas casas. Se todos os crentes tivessem a tradição de fazer culto familiar dentro dos seus lares, todos os dias, como faziam os nossos antigos pais. Se todos os crentes tivessem o prazer de chegar na igreja todo dia e orassem ao Senhor, não dependesse e não se preocupasse com a hora. Se todos os crentes tivessem a tradição de esquecer o relógio durante o culto. Na minha infância, quando eu chegava na igreja, eu costumo dizer isso até com uma certa saudade. Quando eu chegava na igreja, na minha infância, se eu chegasse atrasado, os nossos pais vinham, aí chegava atrasado, a gente chegava na igreja assim, já tinha umas 50 ou 100 pessoas dentro da igreja, não importa quantos tivesse, a gente não conseguia ver nenhuma cabeça. A gente só via as costas. A gente só sabia o seguinte, o culto ainda, era como se o culto não tivesse começado, mas ao mesmo tempo começou. É porque o culto começa com oração, o povo está orando, e ninguém chamava, ninguém pedia, eu ia lá, eu chorava. E a gente só escutava gemidos. Jesus, aleluia, oh meu Deus.
daqui a pouco o pastor batia aquele sininhozinho, lembra do sinalzinho? Batia a campainhazinha, plim, plim, plim. Aí os irmãos levantavam e jogaram, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O fervor espiritual. Se nós tivéssemos a tradição de buscar o Senhor nas horas difíceis da nossa vida, ao invés de buscar os políticos e qualquer outra coisa que possa oferecer algum bem. Então o texto está falando de tradições boas, além de guardar a palavra, além de perseverar no ensinamento das Escrituras, além de seguir a doutrina com fidelidade, seguir também as boas tradições. E as boas tradições é frequentar assiduamente os cultos, é vir à escola bíblica dominical, é perseverar nos cultos de oração, é fazer o culto doméstico, é ler a Bíblia dentro de casa para seus filhos, ensinar o caminho que deve andar, é praticar as coisas da maneira mais louvável possível, para que o Evangelho seja incutido na cabeça da geração que vai prosseguir no nosso lugar. São essas as tradições. Sabe por quê, queridos, que estou dizendo isso? Porque nós deixamos tantas das nossas tradições fundamentais que nós tivemos. Muitos de vocês estão aqui hoje, da minha idade talvez, ou até mais jovem, porque os pais ensinaram dentro de casa. Porque os pais leram a Bíblia dentro de casa. Porque os pais fizeram culto doméstico dentro de casa, de domingo a domingo. Porque os pais ensinaram, contaram histórias bíblicas dentro de casa. Porque os pais ensinaram a levar a ofertinha para a igreja, para contribuir na hora da oração, na hora da oferta. Porque os pais ensinaram a chegar no culto e dar a paz do Senhor para os irmãos e orar e dobrar o joelho para buscar Deus. Porque os pais ensinaram que fidelidade é fundamental. Sabe qual é a nossa grande preocupação? É que os filhos que estão sendo criados hoje não estão tendo essas instruções. Porque os pais de hoje não estão passando dessa verdade. E amanhã, se você acha que essa geração já é fraca, se você acha que essa geração já tem pouca estabilidade espiritual, a próxima geração poderá ser a geração ludibriada pelo anticristo, por falta de conhecimento desta palavra. E o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte, que muitas dessas pessoas serão enganadas mesmo. Sabe por quê? Porque não quiseram ouvir a verdade, e seguir a verdade, e praticar a verdade. Então Deus permitiu que o enganador da mentira viesse, para que eles acreditassem na mentira, e fossem julgados. A verdade está sendo pregada de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. A verdade está dentro da sua casa, na sua Bíblia. A verdade, com certeza, também está até dentro do seu coração. Mas você está se esquecendo de uma coisa fundamental. Descuidando-se de passar essa verdade, como Deus orientou aqueles irmãos lá no livro de Deuteronômio. Inculcarás na cabeça dos teus filhos os mandamentos que eu te ordeno. A expressão parece abrir a cabeça no meio e abrir a cuca, né? Só que o texto bíblico ensinou como fazer. Sabe como é que você vai inculcar na cabeça do teu filho? É contando para ele a mesma história 1000 vezes. Na hora que ele se levantar, meu filho, para aí um pouquinho. Vou contar uma história para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Porque foi assim que eles contaram a história do Egito. Tudo bem, vamos sentar, vamos tomar o café da manhã, vamos tomar o café, vamos orar. Antes da oração, vou contar uma história. Jesus veio a esse mundo, meu Deus do céu, papai vai contar a mesma história. Não é possível. Aí ele diz assim, conta a mesma história, andando pelo caminho, assentando, voltando para casa, se deitando. Na hora que ele for deitar, na hora que ele acordar, na hora que ele sentar na mesa, em todo lugar. Até ele dizia assim, meu Deus do céu, meu pai só sabe contar essa história. Mas sabe o que vai acontecer? Nunca mais se esquecerá dessa história. Inculcarás na cabeça dos teus filhos. Meus irmãos, nós estamos prestes a ver o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo. Nós estamos prestes a ver a sua manifestação. Mas os nossos filhos precisam ser ensinados a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, a servir a Deus no Evangelho. Nós estamos formando muitos profissionais para ganhar dinheiro no mercado. Nós queremos médicos e doutores, engenheiros e todo tipo de profissional para serem prósperos e funcionários públicos de alto escalão. Não estamos formando missionários. Não estamos ensinando nossos filhos a serem instrumentos na mão de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, está na hora de você se lembrar de uma coisa: o Senhor Jesus voltará.
fico pensando, às vezes, eu fico olhando as mídias. Um muçulmano, por exemplo, pega um filho, entrega para uma milícia, para ele ser treinado a vida inteira, para quando chegar com 18 anos, dar um tiro na cabeça. Ou então amarrar um fecho de bomba no corpo e se suicidar por uma causa sem fim e mentirosa. Nós, servos de Deus, herdeiros da glória, convictamente seguro de que o Senhor nos arrebatará e nos levará, que temos casa pronta e morada no céu por toda a eternidade, não somos capazes de ensinar os nossos filhos a entregar sua vida para a obra de Deus. Está na hora de você repensar sobre isso. Está na hora de você se autoavaliar. Porque o apóstolo está dizendo, vamos permanecer firmes nas palavras doutrinárias que você recebeu e nas boas tradições da palavra. Tradições boas que fazem os nossos filhos e a nossa geração conhecer o amor de Deus. Que o Senhor nos console e nos confirme com toda boa obra. Encerra o apóstolo nessa palavra. A preocupação do apóstolo Paulo, como sempre, era que o homem, que nós não fôssemos enganados em todo o trabalho, e todo o trabalho dele fosse em vão. Ele zela pelas suas ovelhas, e é como Jesus, geme por elas até que Cristo seja formado dentro delas. Um nosso alerta, irmão. Um alerta a todos nós, para estarmos sempre preparados, nunca sermos enganados por eventos que ainda dependem de outros para acontecerem. O Senhor Jesus deu o mapa certinho. Naquele dia ele falou assim, olha, o Filho do Homem, eu não sei que dia que ele vem. Eu não sei que dia que o Senhor vai buscar a sua igreja. Mas aí, se você seguir o texto, eu vou só parafrasear da forma que eu entendo. Ele disse, aquele dia só o Pai sabe. Jesus estava como homem naquele momento, claro. Eu acredito que hoje, na sua onisciência, ele sabe tudo. Mas sabe o que ele fez naquele texto? Isso está no capítulo 24 de Mateus. E logo na sequência, ele deu uma série de instruções. Irmão, só faltou dizer a hora. Parece que Jesus disse assim, olha, o dia eu não sei, mas eu tenho um mapa. Eu não sei a hora, mas eu tenho aqui um marcador de ponto aqui. Dá para você seguir a trilha. E se você for observar os textos que o Senhor explicou, os acontecimentos que vai colocando, e se você for olhando e acompanhando, e seguir as instruções que ele deu, você não sabe quando vai chover, você não sabe quando muda de estação, preste atenção nos sinais, eles vão acontecer. E estes maiores sinais estão acontecendo em nossos dias, e está na hora da igreja se preparar. Quero convidar vocês para ficar em pé. E quero convidar você para aceitar Jesus. Não sei se você está desviado, se você não é crente ainda. Mas eu quero dizer, sempre que nós encerramos esse culto, eu gosto de dar uma oportunidade para uma renovação de vida. Se tiver alguém aqui nessa noite que está afastado de Deus, está desviado, está fora dos caminhos, se tiver alguém aqui que não aceitou Jesus ainda no seu coração, se você compreendeu essa mensagem, eu quero convidar você a entregar-se para Jesus, voltar para Ele. Basta você levantar a sua mão junto comigo. Se tiver uma pessoa que deseja tomar essa decisão, faça esse sinal com a mão. Esse gesto mudará completamente a sua história. Jesus vem me buscar.